Pessoal, continuando, agora vamos aí para mais um tema da nossa aula de hoje. Vamos falar sobre as relações alimentares que acontecem dentro de um ecossistema, né? Todos os seres vivos necessitam de alimento para sobreviver. Nós já discutimos aqui nas aulas anteriores que existem os seres vivos que se alimentam de carne, outros que se alimentam de plantas, né? Os seres que são onívoros, que se alimentam tanto de planta quanto de outros seres vivos. E a gente discutiu essa relação. Agora vamos continuar falando sobre esse assunto, né, com um textinho que está aí na página 11 e página 12, ok? Então, relações alimentares. Em um ecossistema, as relações de alimentação entre os seres vivos são muito importantes. Então, dentro daquele ecossistema, né, pode ser, seja ele grande ou pequeno, sempre vai ter essa relação aí de alimentação entre os seres que estão lá naquele ecossistema, tá? Cada ser vivo que se alimenta de uma forma. A sequência de alimentação em um ecossistema é chamada de cadeia alimentar. Então, a gente tem o que é chamado de cadeia alimentar. Essa relação que existe entre os seres que estão no ecossistema, né? Um depende do outro na questão da alimentação. Na representação da cadeia alimentar, as relações são indicadas por setas. A seta vai do organismo que serve de alimento até o organismo que consome. Então aqui você vai observar essa imagem e tem as setinhas indicando como que funciona essa cadeia alimentar aqui. Então, nós temos aqui, começando, né, uma cadeia alimentar sempre começa com um ser vivo que produz seu próprio alimento. Ele é chamado de produtor. Então aqui, a cadeia alimentar sempre começa com os seres que produzem seu próprio alimento, que são os seres produtores, que pode ser uma planta ou uma alga. Então começou aqui, os únicos seres vivos que têm essa capacidade de produzir o próprio alimento. Então são as plantas ou uma alga, tá? E aí o que acontece? A planta agora ela vai servir de alimento para outro ser vivo aí dentro dessa cadeia alimentar, tá? Então, quem produz seu próprio alimento, né, que inicia a cadeia aqui é chamado de produtor, tá? Então aqui nós temos os produtores, tá? E aí o que acontece? O produtor serve de alimento para outro ser vivo, como o caramujo. Então a planta que é produtora, porque ela consegue produzir seu próprio alimento, ela serve de alimento para outro ser vivo, que é o caramujo, por exemplo. Este, por sua vez, pode servir de alimento para outro animal, como o tuiuiu. Os animais são sempre consumidores, ou seja, eles alimentam-se de plantas ou de outros animais. Então, os seres que não conseguem produzir seu próprio alimento são chamados de consumidores, tá? Produtor é porque produz o próprio alimento. É o caso das plantas e das algas. E a cadeia alimentar sempre vai começar com elas, com esses seres aí, produtores. E aí depois, o caramujo aqui fica sendo um consumidor, né? Um consumidor primário, porque ele está aí iniciando, né? Está se alimentando da folha. E o tuiuiu aqui, é outro consumidor. Só que ele é um consumidor secundário, porque agora ele está alimentando do caramujo, tá? E no final, a planta, né? Quando a planta morre, quando o caramujo morre, quando o tuiuiu morre, a gente tem até composição desses seres vivos, né? A matéria orgânica aí, que é feita por quem? Pelas bactérias e pelos fungos, que são os decompositores, tá? O resto de todos os seres vivos da cadeia alimentar são alimentos para fungos e bactérias, que são chamadas de decompositores, ok? Então assim funciona a cadeia alimentar. Começa com um ser produtor, né? Normalmente as plantas ou algum tipo de alga. Então esse ser aí é chamado de produtor. E aí depois nós temos os consumidores. O consumidor primário que vai se alimentar da planta. Por exemplo, poderia ser um outro animal, poderia ser uma vaca, né? Aí teria um consumidor primário também. E aí depois, consumidor secundário, terciário, e assim vai seguindo.
Só que no final, sempre, né, a gente vai ter os seres decompositores fazendo a decomposição da matéria orgânica, ok? A partir dessa explicação, nós temos aí questões 3, 4 e 5. Vamos responder, ó, vou comentar com vocês. Como é chamado o ser vivo que produz seu próprio alimento? Como que ele é chamado? Olha aqui, ó, o ser que produz seu próprio alimento é chamado de produtor, né? Então, aquele ser que produz seu próprio alimento é chamado de produtor, né? Qual que é a posição dele na cadeia alimentar? Ele é o primeiro, né? É o que inicia a cadeia alimentar. A cadeia alimentar vai começar pelas plantas ou então pelas algas. E aí a gente tem que dar um exemplo também. Então você pode colocar aí, ó, como que é chamado o ser vivo que produz seu próprio alimento? Produtor. Qual que é a posição que ele ocupa na cadeia alimentar? O início da cadeia alimentar. E qual que é um exemplo que a gente pode colocar? Plantas ou algas, ok? Número 4. Como são conhecidos os animais na cadeia alimentar? Os animais, eles produzem seu próprio alimento? Não, eles vão consumir, né, os seres produtores ou então vão consumir outros animais. Então eles são chamados de consumidores, porque eles consomem os outros seres vivos, tá? Letra B aí, consumidores. Depois, número 5, explica a função dos produtores, consumidores e decompositores na cadeia alimentar. Então, olha aqui, função de cada um. Você vai colocar, explica a função dos produtores. Os produtores, né, produz o próprio alimento e serve de inicia a cadeia alimentar. Você pode colocar aí, os produtores produzem seu próprio alimento e inicia a cadeia alimentar. Os consumidores, por sua vez, vão se alimentar dos produtores e de outros seres vivos, né? Esses aí são os consumidores. E os decompositores, eles vão fazer o papel de fazer a decomposição dos seres vivos quando eles morrem, ok? Então você pode resumir aí a número 5 dessa forma. A função dos produtores. Os produtores iniciam a cadeia alimentar, né? Os consumidores vão se alimentar dos seres produtores e os seres decompositores são aqueles que fazem a decomposição dos produtores e consumidores quando eles morrem, ok? Então, assim a gente encerra aí esse tema, né? E aí temos um próximo vídeo para encerrar as questões de ciências aí. Próximo vídeo então, vamos para ele.